Olá, bom dia alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História e peço a vocês que peguem a apostila nova, volume 2, e acompanhem comigo essa aula de hoje. Nós estaremos continuando a falar sobre a Grécia, né? E dessa forma, né, nesse momento, nós estaremos falando sobre a cultura e a sociedade grega, que gerou grandes influências para o nosso planeta Terra, né? Para nossa vida, forma de vida, né? Pois através da Grécia, né, que se desenvolveu-se alguns, podemos dizer aí, algumas competições, algumas é, criações, né, algumas construções, e através dessa forma de vida, dessa cultura grega, foi se influenciando aí, todas as, a todas as sociedades, em nosso planeta Terra. E agora nós vamos entender um pouco dessa cultura grega, e a formação da sociedade grega, como que era, e como que se desenvolveu atualmente. Então, antes já de início, nós temos aí algumas imagens, e algumas fontes históricas também, da Grécia, nos mostrando aí sobre algumas competições que os gregos eles tinham, sempre eles faziam aí, durante, e essas competições era como forma aí de, divertimento para eles, como uma forma aí de poder, estar junto, em conjunto com a sociedade, ali praticando desses tipos de competições, e que foi gerando influência, e hoje nós temos aí as nossas chamadas Olimpíadas, Então, pessoal, como vocês podem ver aqui de um lado nós temos, uma imagem atual, de um atleta olímpico em prova, de lançamento de disco, e de um outro nós temos aí, uma estátua, ou seja, uma cópia romana do original de bronze de Miron, produzido entre 460 a.C. e 450 a.C., ou seja, uma escultura de mármore, de 155 centímetros de altura do Museu Nacional Romano, ou seja, de Roma. Essa escultura então mostra, gente, aí, é, o que mostra como, que se deu a origem dessa competição aí, Ou seja, essa origem de lançamento de disco. Então, o lançamento de disco ocorreu, na Grécia. Então, os gregos aí, eles aqui iniciaram essas competições olímpicas, Então, o lançamento de disco foi criado na Grécia. Temos também, as corridas, também uma outra prova olímpica que também se deu origem aí pelos gregos e que é levada até hoje aí. Então aqui nós temos de um lado a prova olímpica, da uma prova olímpica aí, mostrando de 800 metros rasos femininos, no Rio de Janeiro, que ocorreu no ano 2016, a Olimpíada aqui no Brasil. E nós podemos ver, uma fonte histórica em um vaso. Essa fonte histórica aí, pessoal, ela, vem nos mostrando o que, uma ânfora, panentaica com atletas, ou seja, um vaso, um vasilhame aí, de terracota, no Museu do Louvre em Paris, onde que mostra, que essas competições também ocorreram aí, de corridas, de corrida livre, de corrida rasa, ocorreram também, na Grécia. Então foram influências gregas, que de competições que hoje nós temos aí, no nosso planeta, na nossa Terra, aí, ou seja, origens, culturas gregas que nós utilizamos até hoje. Então fez-se necessário estudarmos um pouco sobre essas culturas gregas aí, porque uma vez que ela influenciou o nosso planeta.
né, nossas formas de vida aí. Então você já acompanhou a transmissão de uma Olimpíada, né? Ocorreu em 2016 aí as Olimpíadas Brasileiras. Então se você já acompanhou, né? Então você sabe onde essa prática de confraternização esportiva se originou, né? Se você respondeu a Grécia Antiga, muito bem. Então essa competição Olimpíada, gente, originou-se na Grécia, né? Então os gregos eles foram os primeiros a praticar a competição esportiva e que essa competição esportiva deu origem aí, né, a essa Olimpíada que nós, né, eh, essas Olimpíadas que ocorrem aí, né, gente, nossa, né, de anos em anos aí, né, no nosso mundo inteiro, né? Porque é uma competição Olimpíada, né? Olímpica, onde que ela vai reunir todos os competidores do mundo inteiro, né? Então por isso aí ocorre essas Olimpíadas. Então observe, né, as imagens de duas modalidades esportivas disputadas na atualidade e duas fontes históricas que retratam essas modalidades esportivas praticadas na Grécia Antiga. Essas imagens representam as mesmas atividades, mas a uma distância de 2.500 anos de tais práticas, né? Muito longe essa distância aí, né? Porém, até hoje, né, é utilizada aí essas formas, essas modalidades esportivas, né? Então, além da influência das Olimpíadas da Grécia Antiga nas competições esportivas atuais, que outras expressões culturais gregas podemos perceber no mundo, né? E aí, gente, nós podemos citar as formas de construções, né? Porque os gregos eles foram grandes, né? É, arquitetos, né? Arquitetônicos muito importantes. Então, formas de construções, de pontes, né? De templos e etc. Eles começaram aí também a desenvolver, né? E que é influência até hoje no nosso planeta, no nosso mundo inteiro aí, né? Também nós temos outra forma de influência que é o direito, a arte, né? A forma de criar, né? As esculturas e etc. foram aí, né? Influenciando, né? Essas culturas gregas aí que foram influenciando nossa forma de vida aí, né? Até hoje. Vamos para lá, página 3 agora. Então nós vamos falar um pouco, gente, sobre a cultura, né? E os contatos do grego com outros povos. Então, cultura e contatos com outros povos, né? Então, no capítulo anterior, nós estudamos aí, né? Aspectos da Grécia Antiga, localizados na Península Balcânica, né? Ou seja, as cidades-estados gregas que exerceram influências em diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo, né, que foram aí, né, uma das principais que nós estudamos foi a de Atenas e a Esparta, né, os espartanos. Então, apesar da autonomia política e econômica das cidades-estados gregas, elas mantinham algumas semelhanças culturais, né? Porque, apesar de brigas, né, de tentar conquistar terrenos, né, eles mantinham algumas semelhanças culturais. Por exemplo, né, a religião politeísta, pois eles, né, adoravam muitos deuses, né, como nós estudamos nas atividades aí nas aulas passadas, e uma relativa unidade linguística, porque eles falavam, né, a mesma língua, né, alguns deles aí sempre, né, se comunicavam com os outros aí com essa mesma língua, essa mesma fala. Então esses fatores culturais eles são estudados, serão estudados nesses capítulos, ok, gente? E aí nós vamos falar então da sociedade. Então a sociedade grega ela se dividia-se em, então eu quero que vocês grifem isso aí. Ela se dividia-se em grupos de homens ricos, opa, homens ricos que geralmente eles eram proprietários de terras,
e descendentes dos fundadores das cidades, né? Então aí, essa aí era a sociedade grega, né, gente? Então, o grupo de homens ricos geralmente era proprietário de terras e descendente de fundadores de cidades. Ou seja, um grupo de homens livres, né, constituído por proprietários de pequenas extensões de terras, artesãos e comerciantes. E também nós temos aí um terceiro grupo, né, que é formado por escravizados e servos. Então, olha para você ver como que era dividida a sociedade, né, grega aí, né? Então, primeiro grupo, né, homens ricos, proprietários de terra, descendentes fundadores de cidades. Segundo grupo, né, homens livres, constituídos proprietários de pequenas extensões de terra, artesão e comerciantes. E terceiro grupo, formado por escravizados e servos, né? Lembrem disso aí, gente, como que era dividido. Então, a respeito das condições de vida dos gregos na antiguidade, vamos ler esse fragmento. Não conheciam absoluto coisas comuns como relógios, sabão, jornais, tecidos de algodão, açúcar, chá ou café. Suas camas não tinham molas, as casas não eram servidas por esgotos e sua alimentação consistia principalmente em bolo de cevada, cebola e peixe regados com vinho diluído. Né? Então aqui, gente, nós estamos falando sobre a história da civilização ocidental, o homem das cavernas, as naves espaciais. Então, como vocês podem perceber, né, aqui era a condição de vida, né, dos gregos na antiguidade, né, ou seja, no início de tudo. Olha para vocês verem que eles não conheciam um absoluto de coisas comuns que nós temos hoje, né? Relógio, sabão, jornais, tecido de algodão e etc, né? Então, essa era a forma de vida na antiguidade dos povos gregos aí. E aí, já de cara, nós temos uma atividade para que vocês façam na página 3, né? Na ilustração estão demonstrados vários aspectos cotidianos na Grécia Antiga, após analisar a apresentação de elementos presentes na Ágora. E a Ágora, gente, né? O que é a Ágora aí, né? Quero que vocês entendam aí. A Ágora nada mais é, né, que um local, né, onde que existiam, né, a comercialização, né, dos produtos que eles ali, né, fabricavam, onde que existiam também as comunicações, né, políticas, né, entre homens, né, e aonde que existiam comerciantes, né, ou seja, que comercializavam seus produtos ali, né, e as trocas, porque era assim que eles faziam, né, não tinha moedas nessa época. Então, olha lá, o azeite de oliva era usado não só para culinária, mas também para manter o fogo nas lamparinas. Então, eles comercializavam azeite, né, que é a cultura das oliveiras, árvore que produz azeitona. Estava adaptada ao terreno irregular de Atenas na Grécia e da Grécia como um todo. Né? Então eles utilizavam muito azeite aí, e era um dos, né, dos tipos comerciais aí que eles mais comercializavam aí, né, nessa agro. Então a agro era um ambiente, gente, de comercialização, né, um ambiente de feiras, como vocês podem ver, né, onde que eles faziam as trocas de alimentos e compras dos alimentos, né, e onde que era local aí de discussões políticas. Então, só para vocês terem noção do que é a Agro, beleza, pessoal? E na página 4 vocês irão responder aí, né, as atividades. De acordo com a ilustração, qual era a principal atividade realizada na Ágora, né? O tio acabou de explicar para vocês. Podemos dizer qual era a base da alimentação grega, levando em conta, conforme a ilustração, os produtos vendidos no mercado, né? Qual era a base aí da alimentação deles? As vestimentas masculinas e femininas podem nos indicar algo sobre a atuação dos homens e mulheres na sociedade grega? 2. Leia o texto fragmento a seguir sobre cidadãos atenienses, né? Então nós temos aqui um pouco, né, falando sobre os cidadãos.
O que ele almejava era viver de maneira mais interessante e satisfatória possível, sem passar todos os seus dias suando para obter um pouco mais de conforto para sua família. Então, de acordo com seu contexto, né, os seus estudos da Grécia Antiga, responda: se você fosse um cidadão da Grécia e de Atenas, qual seria provavelmente sua ocupação preferida, né? B. A respeito das pessoas, o que é possível perceber por meio da ilustração da atividade 1 em relação ao vestuário da Grécia Antiga? E vocês vão marcar 1 ou 2 aí na letra A ou B. E a 3, embora se vivessem numa democracia, podemos afirmar que havia igualdade entre as pessoas em Atenas? E aí, pessoal, o que você acha, né, de acordo com a que vocês viram na ilustração, de acordo com o que vocês estudaram nas aulas passadas aí? Então eu quero que vocês, né, estudem um pouco sobre a página 4. E nós vamos falar também um pouquinho aí na página 5 sobre como que era a forma de vida das mulheres gregas. Eu quero que vocês entendam, né, um pouquinho sobre as mulheres gregas. Então, gente, as mulheres gregas, né, em geral, elas não tinham nenhum direitos políticos, né? Por quê? Pessoal, as mulheres gregas aí, né, elas passavam a vida toda, né, sobre a tutela de um homem da família. Ou seja, as mulheres elas não poderiam participar de elementos políticos, de conversas políticas, elas não tinham direito algum, né? E tudo, né, era feito sobre a tutela de um homem da família. Elas não poderiam nem sair de casa sem estarem acompanhadas de um homem, né? Então, elas passavam sua vida toda sob a tutela de, primeiro, o pai, né? Então, quando ela nascia, né, era uma moça, né, uma filha aí, ela sempre tinha que andar sobre a tutela do pai. Depois que ela casasse, ela ia estar sendo, né, tutelada pelo marido. E quando não se tinha um pai ou um marido, na falta de algum deles, né, elas eram tuteladas por um parente mais próximo, homem, né, que comandava também a sua casa, o tio, né, ou um irmão mais velho, né, ou até mesmo um irmão mais novo, porque tinham que ser tuteladas por estes homens, né, porque para eles as mulheres não tinham valor naquela época, né. E na sociedade ateniense, a vida das mulheres era reclusa e submissa, né? Então, elas tinham que ser excluídas das atividades políticas, excluídas aí das atividades, né, que para eles somente os homens eram importantes e que poderiam aí, né, estar discutindo sobre determinadas leis. Então, na vida ateniense e na sociedade de Atenas, as mulheres elas eram reclusas e submissas. Agora, em Esparta, as mulheres, pessoal, aqui ó, os espartanos em Esparta, as mulheres viviam de forma um pouco diferente. Nessa cidade-estado, né, em Esparta, que tinha como ideal formar bons soldados para o exército, as mulheres, genitoras dos futuros soldados, passavam também por uma preparação física. Lá, gente, eles acreditavam que a saúde e o vigor, né, corporal da mãe seriam transmitidos para o filho. Então, se a mãe era mais forte, exercitava mais, né, ali o filho ele ia nascer mais forte, mais saudável, né? Então, o que que ele acontece? O que que acontecia, né? A ausência dos homens, né, em treinamento militar fora de Esparta ou participando de guerras, também favorecia a atribuição a responsabilidades das mulheres espartanas. Por quê? Assim, o que que acontece? As mulheres, né, eles acreditavam que para que o filho nascesse mais forte, mais saudável, ali as mulheres tinham que participar de treinamentos. Então elas participavam de alguns treinamentos, né, para poder fortalecer aí o seu corpo, né, fortalecer também as
crianças que viriam ser aí, né, sucessoras, né, que iriam nascer dessas mulheres. Então, o que que acontece? Quando, né, os homens eles estavam em treinamento militar, ou fora de Esparta, ou participando de guerra, as mulheres aí tinham a responsabilidade de estar, né, cuidando, né, assumindo os cuidados da casa e da criação dos filhos, homens, e até que eles completassem os 7 anos. Então elas cuidavam dos filhos homens até completar, né, que eles completassem 7 anos. E depois dessa idade, gente, depois dos 7 anos, os meninos eles eram ingressados aí no treinamento militar e ficavam sob a tutela do Estado espartano. Então elas entregavam seus filhos para o treinamento militar, né? Então, olha para você ver a diferença, né, de uma cidade-estado para outra. Então, os atenienses eles recluíam as mulheres, né, faziam com que elas ficassem reclusas e submissas aos homens. E já em Esparta não, as genitoras dos futuros soldados elas tinham que, né, se preparar, né, fisicamente, pois eles acreditavam que a saúde delas, né, iriam ser transpassada para o filho no momento que ele nascesse, né? E ali elas também tinham, né, o poder de estar eh, ali cuidando, né, assumindo os cuidados da casa e também da criação dos filhos homens até que eles completassem 7 anos de idade. E ali, né, eles passavam, né, para serem tutelados aí, né, pelo Estado espartano. Então, o que que vocês podem ver? Elas tinham esses afazeres, onde que mostra onde que a mulher aí, né, ela tinha afazeres de fazer pão, né, ou seja, de cuidar dos afazeres de casa. Então, aqui seriam as mulheres, né, submissas aí, reclusas, né, Atenas, as mulheres atenienses, elas tinham somente esses deveres de fazer trabalhos, né, domésticos e cuidar de casas aí dos filhos. E quanto, né, aqui nós temos a diferença de uma mulher espartana. O que que a mulher espartana fazia? Ela, né, aqui é uma estatueta de bronze mostrando uma garota espartana correndo. Então as mulheres elas tinham essas, né, que promover essa atividade física aí para que os, né, seus filhos, futuros filhos, nascessem mais fortes. Beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. Primeiro vocês irão fazer as atividades. Né, organize as ideias sobre qual a principal diferença entre o método de vida das mulheres atenienses e as espartanas, que acabamos de explicar, e qual a situação motivava a diferença entre esse modo de vida dessas mulheres. Então chegamos ao final aí de mais uma aula e eu, né, peço a vocês que façam aí a atividade, o caderno de atividades da página 5. Deu caderno de atividade também como tarefa, beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.